Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala pessoal, mais um vídeo no nosso canal e hoje trazendo uma das nossas duas tier lists que vamos ter, especialmente essa semana, sobre os torneios que estão por vir, a Copa América e a Eurocopa, que vão começar aí já no fim da semana, semana que vem, né? E a gente vai começar aqui fazendo uma tier list da Copa América. Basicamente o ranqueamento de forças, que na minha cabeça vai ser o que vai acontecer na competição. Eu preferi estabelecer, em vez de mais fortes e mais fracas, mais ou menos o quão longe elas irão na competição. É óbvio que isso depende de sorteio, depende de chaveamento, né? Pode ser que Brasil e Argentina joguem antes da final, ou enfim, qualquer outra situação, não sei, mas eu vou colocar aqui mais ou menos que acaba sendo tipo um ranking de forças também. Então as divisões serão os dois finalistas, além deles, os outros dois que vão chegar na semifinal, aí além desses quatro, os outros quatro que vão pegar as quartas de final, e o resto que eu coloquei como a passeio, que não vai nem passar de fase e que tá lá mais por participar mesmo. Então, essas vão ser as categorias, e aí eu vou falar rapidinho sobre cada seleção, um pouco a situação de cada uma, como é que tá vindo, né? Um panorama mais ou menos geral para a gente poder ir elencando, perfeito? Então vamos lá, começando pelo Uruguai. O Uruguai é um caso interessante, por quê? Historicamente é uma seleção muito forte, é uma seleção campeã do mundo, né, que não tem tantas assim. É uma seleção que já criou muito problema na América, né, na América do Sul, para Argentina, para Brasil, e sempre figurou como um desses top 3. Né? Você tem Argentina, Brasil e Uruguai. Ele normalmente é a terceira força, em alguns momentos não. E vinha de uma época ruim. O Uruguai estava vindo de uma sequência muito complicada de resultados, em Copa do Mundo, né, mesmo em Copa América, só que ele tá com um time muito bom agora. No time uruguai a gente tem, por exemplo, né? Não vou saber tudo de cabeça, mas a gente tem o Darwin Núñez, a gente ainda tem o Luizito Soares, que foi convocado, o Cavani se aposentou, então ele não vai estar disponível, a gente tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta, tem, enfim, os jogadores todos do Flamengo, né? O Matias Vinha, que também é um grande jogador, o goleiro do Inter, o Rocher. Você tem uma seleção que é muito também baseada, talvez, na América do Sul, só que tem peças interessantes também da Europa. O Valverde, por exemplo, que é um jogador especial. E que, como um coletivo, ainda é incerto como que vai performar numa competição pesada, que é a Copa América. Não sei exatamente o que esperar da seleção do Uruguai. Só que na minha cabeça existe um top 4 muito claro na Copa América e que eu acho que só não será se por acaso eles jogarem um confronto, né, de duas possibilidades for nas quartas. Para mim, o Uruguai é semifinalista. Eu acho que não tem nem. Pode ser finalista, tá? Mas eu acho que ele é semifinalista da Copa América. Uma seleção forte que tem tudo para atropelar as fracas e ter bons jogos contra seleções mais difíceis. Óbvio que, né, pegando mesmo a seleção que tá meio mais ou menos, vai. Jogar contra um Chile, não é fácil jogar contra um Chile. Nas quartas de final pode dar uma zebra, mas eu acredito que o Uruguai pega a semifinal. Bolívia. Cara, a Bolívia tá passeio, né? A seleção vem melhorando muito. Eu tenho aqui algumas estatísticas, né, que eu peguei para a gente conseguir ter um pouco mais de embasamento, né, para entender também como que as seleções estão vindo nas eliminatórias da Copa. E eu acho que isso é importante para dar um panorama que são os últimos jogos valendo que a gente viu dessas seleções. O Uruguai está em segundo com 13 pontos, super bem, como a gente acabou de falar. A Bolívia não tá. A Bolívia tem 3 pontos em 6 jogos. Né? Perdeu 5 e ganhou 1. É um time muito fraco, sempre foi um time muito fraco. Vem melhorando, tá? Na minha opinião. O time da Bolívia ele tá sendo um pouco mais competitivo, muito, na minha cabeça, correlacionado com um desenvolvimento um pouquinho maior do futebol boliviano. Investimento do Manchester City no Bolívar. A gente vê que na Libertadores o The Strongest passou de fase, que o Bolívar passou de fase. Que é uma mudança de panorama, não é só a altitude. Agora, em competições que não são as eliminatórias, a Bolívia não joga em casa. E isso é um ponto muito negativo para ela. E aí a Bolívia fica muito a desejar, ela ainda é uma das mais fracas da competição. Não acho que é a mais fraca, mas é uma das mais fracas, está claramente a passeio. A Argentina, não tem nem muito o que falar aqui. A Argentina, para mim, é uma das finalistas. Pode sim cair antes, pode.
Só que não tem o que falar, são os atuais campeões do mundo, o Messi ainda tá jogando, o Di Maria vem jogando muita bola, e você tem todo um elenco de apoio, né? Você tem McAllister e outros jogadores que são excelentes, de Bo Martínez no gol, que fazem a diferença, já provaram que são decisivos numa Copa que foi atribulada para a Argentina, só que além de tudo eles conseguiram passar por essas dificuldades e vencer. Eu não torço para a Argentina, viu? Só que para mim ela é finalista. Eu tô até usando a camisa do Brasil aqui, né? Pra mim, a Argentina não tem questão mesmo, finalista, grandes jogadores, grande elenco, mantém o trabalho. Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, é isso aí. Seria uma surpresa se ela caísse antes. Mas também conhecendo a Argentina, isso já aconteceu outras vezes. Então, não sei. Mas pra mim é finalista. Colômbia. Aqui a gente tem um ponto interessante. Ela tá disputando, pra mim, essa quarta vaga da quarta força do futebol americano, né? Porque a gente tá incluindo a América do Norte e a América Central nessa discussão. Ela vinha de um momento esquisito, né? O Equador já teve um bom momento nas eliminatórias, né? E nos últimos anos na América do Sul, até provavelmente passando a Colômbia no sentido de futebol jogado, de resultado em eliminatórias, etc e tal. Só que recentemente a Colômbia vem tendo bons resultados também, fez bons amistosos agora, né? E contra os Estados Unidos, se eu não me engano, ou foi contra o México, que foi 4-0, 4-1, foi um resultado humilhante, acachapante. E vem jogando bem. Não tem muitos grandes jogadores mais como já teve um dia. Tem ainda o Luiz Dias, que joga no Liverpool, excelente jogador, um diferente, o maior craque hoje em futebol jogado desse time da Colômbia. E tem o James Rodrigues, que é o maior craque no sentido de ídolo, né? É o Neymar da Colômbia, digamos assim. Que tá jogando, assim, que joga muito bem pela seleção, mas que, bom, no São Paulo não consegue entrar em campo, então é difícil avaliar. É um time que fica na beirola entre quartas e semifinal. Porque o outro competidor aqui na minha cabeça é o Equador. O Equador que vinha tendo um trabalho excelente. Nessas eliminatórias está em quinto com 8 pontos, o que, assim, tá um pouco abaixo, mas o Equador não tá tão ruim, só perdeu um jogo de 6. E eu acho que é pau a pau. Equador e Colômbia hoje eles estão bem parelhos. Eu coloco a Colômbia na semifinal, talvez por um fator de James Rodrigues, um fator de Luiz Dias, que o Equador não tem. O Equador não tem esse grande cara que pode fazer uma diferença, um detalhe que vai ser o gol decisivo. Então por isso eu colocaria a Colômbia semifinalista e o Equador como quartas de final. Obviamente isso aqui, né? Nuances do futebol. Pode mudar a qualquer momento. E eu acho que eles estão bem próximos. A Colômbia é claramente a quarta força, tá? Ela é bem mais fraca que o Uruguai, na minha opinião. A Jamaica não tem nem muito o que dizer. Tá totalmente a passeio. Curiosidade, tá? O futebol jamaicano vem melhorando bastante. Bastante. Eu acho que dos países da América Central, o que a gente tem historicamente na América Central, né? De países que já se destacaram pelo menos alguma vez com futebol jogado. Principalmente a Costa Rica. A Costa Rica é talvez o grande expoente. Já passou, se eu não me engano, passou de fase na Copa do Mundo, né? 2010 ou 14. E a gente tem o Panamá, que a gente já viu às vezes, brincando, jogando um pouco melhor. De resto, cara, a América Central não tem futebol. É muito, muito fraco. Honduras, a gente já viu também Copa do Mundo, mas não tem condição. A Jamaica nunca teve expressão nenhuma no futebol. Só que ela vem tendo investimento em crescimento muito forte dentro da CONCACAF. Vem começando a ser o melhor time da América Central, talvez. E às vezes dando até um calor em times da América do Norte, que também não são grande coisa, mas são historicamente superiores. Né? Hoje, as qualificatórias da CONCACAF estão bem diferentes, porque como a Copa vai ser na América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá já estão na Copa. E eles são basicamente os times que passam da CONCACAF. Então a gente vai ter mais times diferentes, talvez, passando. Vão ser outros 3. E ainda está num processo bem primário da questão da classificatória, ainda está numa fase de grupos, que vão passar os 12 melhores, que aí desses 12 melhores vai ter mais um esquema lá de fase de grupos, para de fato ter os 3 classificados. E a Jamaica tem 2 jogos e 2 vitórias. Tudo bem que joga contra times sem condição nenhuma, mas não vem ao caso. Ela tá tendo bons resultados no futebol que pratica. Só que ainda assim, considerando a Copa América e o nível das seleções que vão estar aqui, eu imagino que a Jamaica, no máximo, vai tentar fazer um jogo duro, um empate, um 0-0. Muito difícil até de somar ponto, tá? Então a Jamaica, pra mim, vem a passeio, mesmo que eu goste muito, assim, tenho simpatia. O nosso Brasil, não tem nem muito o que discutir. Pra mim, o Brasil, sendo bem sincero, não é por clubismo, é um pouco também, né? Ufanismo, porque somos todos brasileiros. O Brasil, pra mim, é o favorito da Copa América. Óbvio que pegar uma Argentina, pegar um Uruguai, pegar uma Colômbia é um jogo duro, sempre.
e obviamente não dá pra falar que tem que ganhar, não é obrigação vencer, mas o Brasil é melhor do que a Argentina, tá? A Argentina foi campeã do mundo, beleza, mas o Brasil, na minha cabeça, hoje é melhor do que a seleção da Argentina, e a Argentina tá vindo pra defender o bicampeonato, né? Ela vai vir pra um segundo consecutivo, o Brasil veio um pouco com essa fome de ganhar, de dar uma resposta e de novo, né, poder se consagrar ao melhor, pelo menos, da nossa região. Eu já falo bastante de Brasil no canal, é um elenco excelente. Tava num momento ruim, né? Porque nas eliminatórias o Brasil tá em sexto, uma coisa meio bizarra. O Brasil perdeu 3 jogos de 6. Só que era um outro momento, era um outro Brasil, com outros técnicos. A gente teve aí interino, depois a gente teve o Diniz, que foi uma passagem trágica pela seleção. E a gente ainda não teve essa busca com o Dorival, que na verdade vai começar agora na Copa América. Eu acredito bastante nesse time. Acho que ele vai muito longe, finalista com certeza. Se vai ganhar, eu não sei, mas pra mim é o favorito. O México. O México é um ponto interessante. Historicamente, o time do México, ele competiria por essa vaguinha aqui de semifinalista. Com a Colômbia, com o Equador, às vezes com outro time que se destacasse um pouco mais, os Estados Unidos em boa fase, um Chile em boa fase. Eles brigariam por essa posição. Só que o México histórico não é o México de hoje. O México não é um time bom. Aquelas grandes figuras, a gente já teve o Ochoa, que não tá mais. Pois é, ele que tem 10 Copa do Mundo, não tá mais. O Chicharito, não tá mais. Além de outras figuras que já tiveram uma importância maior no futebol europeu. Hoje, a seleção do México é basicamente composta de jogadores que jogam no Campeonato Mexicano, que beleza, não é de todo mal. É um pouco parecido com o Brasileirão em nível de qualidade, talvez um pouco pior. Mas é competitivo, é bom até, ok. Só que não é a mesma coisa, né? Então acaba sendo um time muito local, é um time muito aguerrido, é um time que tem muita força, intensidade, vontade de vencer, como é particular da seleção do México, sempre foi. Um time carne de pescoço. Só que, cara, é muito ruim. O México vem de resultados fracos. Ele já tá na Copa do Mundo, então ele não tá nem competindo nas eliminatórias, o que é prejudicial para a seleção, porque ela treina menos. Fez um jogo ruim contra o Brasil. Achou os gols, né? Só que não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo contra o time reserva da seleção. Lembrar que o México perdeu de 3-2, você fala, mas é jogo duro com o Brasil. Com o time reserva do Brasil, que basicamente nunca jogou junto. O México deveria, talvez, ter ganhado. Né? Então, se nem contra isso o México consegue jogar futebol direito e ter um bom resultado, é muito difícil. Ele teve outros confrontos que também foi apavorado por outras seleções mais fortes. Então, cara, é meio complicado porque aqui a gente vai colocar mais 4 times, né, na fileira das quartas de final. E eu acho que não vai ser o México. Eu acho que o México talvez seja um dos melhores times que estão a passeio. Mas hoje o México não é aquele México que a gente tem a tendência de colocar mais alto num ranqueamento assim. É até uma pena, porque eu acho a seleção também muito interessante. Mas não tem o que fazer. Tem um fator aqui, né? Porque a Copa América vai ser meio que por ali. Então o México tem o fator casa. Talvez eu mexa, tá? No final. Vamos ver como é que vai ficar? Talvez eu mexa o México pelo fator casa. O Chile. Cara, o Chile está a passeio. A seleção do Chile é muito fraca. Já foi a época da seleção que tinha grandes nomes. Você já teve grandes jogadores nessa seleção do Chile. Hoje em dia você basicamente tem o Eric Pulgar, que é o volante do Flamengo, que provavelmente é o melhor jogador da seleção, que é um volante e joga no futebol brasileiro. Isso já diz muito sobre, mesmo sendo muito bom, isso já diz muito sobre a seleção do Chile hoje. Tem muito pra onde correr. É uma seleção que ficou fraca, ela ficou velha e não se renovou. Tá a passeio, né, esse ano. O zagueiro do Vasco, Medel, era do Chile também, era um grande jogador. Enfim, o Chile acabou, ele precisa de renovação e essa renovação ainda não chegou. O Canadá. Aqui nós temos um outro quartas de finalista, né? Não sei se existe essa palavra, mas tudo bem. O Canadá é uma condição também um pouco complicada. Por quê? Como é também uma sede da Copa do Mundo, ele não está participando das eliminatórias, o que deixa meio complicado de entender como que o Canadá vem, né? Só que ele vem fazendo alguns bons amistosos. O Canadá venceu da Jamaica, depois perdeu para a Jamaica. O Canadá venceu de Trinidad e Tobago, o Canadá empatou com a França, beleza, tomou 4-0 da Holanda. O Canadá empatou com os Estados Unidos, né, venceu de Cuba, perdeu para o Japão. Resultados naturais. O Canadá não vem apanhando de todo mundo. Acho que é uma seleção média. É uma seleção média que melhorou muito. O Canadá, historicamente, era uma seleção que não existia, né? Não existia, ponto. Era um time tenebroso, horroroso, péssimo, era o pior de todos. E hoje é uma seleção competitiva.
É uma seleção competitiva que vem melhorando ano a ano, tem uma preparação toda especial para essa Copa América, que é na América do Norte. Então, cara, fator casa, beleza que não vai ter muito jogo no Canadá, não sei nem se tem jogo no Canadá por causa do frio, etc. Mas talvez até tenha alguns. Mas tem um fator casa, é próximo, a torcida vai com certeza apoiar, eles estão se preparando especialmente. Comparando com as que estão no a passeio, o Canadá pra mim é melhor. Alguns é até um jogo duro, tá? Mas pra mim ele é superior e deve passar para as quartas de final. Pelo menos no sentido de ranqueamento de poder, tá? Beleza, que tem a questão dos grupos. Ah, mas o grupo, o Canadá tem Argentina, Chile e Peru. Só passam 2. Talvez o Peru passe e o Canadá não. Mas considerando aqui eu tô considerando uma... Esse é até um ponto, né, que eu não falei. Eu tô considerando aqui como se fosse um ranqueamento de forças, né? O Paraguai tá a passeio total. O Paraguai é uma seleção que já teve seus momentos de pegar até Copa do Mundo, mas não vem bem. É uma seleção que não tem nenhum grande nome, a não ser o zagueiro do Palmeiras, o Gustavo Gomes. Tá em 7º, com 5 pontos em 6 jogos nas eliminatórias. Não tem muito o que dizer, é uma seleção meio apagada. Não deve ir pra lugar nenhum. A Venezuela vem junto com o Paraguai. E olha que a Venezuela tá num bom momento, tá? A Venezuela tem 9 pontos nas eliminatórias, só teve uma derrota em 6 jogos, o que pro time que historicamente é saco de pancada é muito interessante. Agora, também comparando com os outros, não vejo um grande auê pra Venezuela. É um time que tá aí, pode ser que belisque, mas tá passeio. Até pra acelerar aqui, eu acho que não tem nem muita discussão. O Panamá e a Costa Rica entram no famoso a passeio. Historicamente, futebol fraco, a Costa Rica teve uma grande seleção, que acabou. O Panamá nunca teve direito. Então, para mim, ambos a passeio. Estados Unidos e Peru fecham as quartas de final. Os Estados Unidos é o melhor time hoje da América do Norte Central, da CONCACAF como um todo. É a primeira vez que a seleção dos Estados Unidos tem 11 jogadores que jogam futebol europeu. O time titular, isso é pela primeira vez. Então, nas principais ligas, né? E isso é muito interessante, é claramente uma evolução. Para mim, os Estados Unidos é melhor do que o Canadá. Pau a pau com o Equador, talvez com a Colômbia também. Pode ser que belisque a vaga na semifinal, considerando também sempre o fator casa, que é muito importante aqui. E o Peru é um time que, cara... Não, sendo bem sincero, o Peru não é bom, não. O Peru tá com 2 pontos só, né? O Peru tá péssimo, na verdade. Fui enganado pelo passado. Esse Peru vai ter que cair. Talvez o México vá para as quartas, né? Talvez o México acabe indo para as quartas por osmose. Mas eu acho que ficaria mais ou menos assim um ranqueamento de poder. Agora vamos analisar pelos grupos. Vamos lá. Grupo A: Argentina, Canadá, Peru e Chile. Para mim o Chile está eliminado e o Peru está eliminado. Vai passar Canadá e Argentina. Perfeito. Equador, Venezuela, México e Jamaica. O Equador vai passar, o México vai passar, a Venezuela não passa e a Jamaica também não. Provavelmente vai ser esse cenário. Grupo C: Estados Unidos, Bolívia, Uruguai e Panamá. Acho que também é tranquilo. Bolívia e Panamá eliminados. Estados Unidos e Uruguai classificados. E no último, Colômbia, Brasil, Paraguai e Costa Rica. Colômbia, Brasil, Paraguai e Costa Rica. Veja só. Fecharam os grupos perfeitinhos. Dá pra acontecer exatamente isso aqui. E eu acho que esse é o caminho, tá? Eu acho que o caminho é exatamente esse. E aí os primeiros colocados pegam os segundos colocados. E a tendência é que aconteça mais ou menos o que tá aqui. Se tudo correr de acordo, né, com o que a gente espera. Então é isso. Tá entregue a nossa tier list de forças para essa Copa América. E quem eu acho que vai mais longe, quem não vai mais longe, tudo mais. Deixa aí nos comentários se vocês discordam, se vocês têm outra opinião, se vocês acham que talvez a Venezuela consiga surpreender o México, se a gente vai ter alguma zebra muito grande, né, um campeonato fantástico de uma Jamaica, talvez da Bolívia, sei lá, né? Vamos ver. Deixa aí nos comentários se vocês acham que vai ter alguma zebra. Forte abraço e até o próximo vídeo.